Bom dia, graça e paz esteja com você nesta manhã, meu irmão, minha irmã. Estamos em 2 Coríntios, capítulo 10. 2 Coríntios, do capítulo 10, 11 e 12 e parte do 13, Paulo vai usar para defender o seu apostolado. Nesta sessão, eu gostaria de selecionar alguns trechos. Para hoje de manhã, eu gostaria que você lesse comigo 2 Coríntios capítulo 10, versículos de 3 a 6. 2 Coríntios capítulo 10, versículos de 3 a 6. Paulo diz: porque embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. E estaremos prontos para punir qualquer desobediência quando a obediência de vocês estiver completa. Nessa sessão, a partir do capítulo 10, Paulo entra numa quase que briga, mas numa defesa do seu apostolado para com os irmãos lá na cidade de Corinto, porque lá na igreja haviam surgido falsos apóstolos, que ele ironicamente chama de superapóstolos. Paulo começa com palavras bem fortes nessa sessão. E ele vai para o debate, digamos, ele vai para a sua defesa. E ele diz, olha, a nossa briga, a nossa luta não é carnal. E uma realidade que eu gostaria de chamar a atenção, irmãos, é que nós como cristãos estamos vivendo uma guerra. Estamos vivendo uma batalha. E Paulo usa termos como armas, fortalezas, punição, são termos de briga, de guerra. Mas não é uma guerra, como ele diz no versículo 3, porque embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne, ou seja, as nossas armas não são carnais. Não é o punho, não é o cotovelo, não é a arma, não é a bomba. A luta do cristão é através de ideias. Ele diz que a nossa luta ela é com armas espirituais. Ele diz porque as nossas lutas não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. E não são fortalezas com aqueles blocos de pedra maciço e gigante e portas intransponíveis. Não. Não são fortalezas desta natureza. São fortalezas espirituais e que se trava essa guerra na mente. E que tipo de fortalezas são essas que nós precisamos destruir? Ele diz logo depois, destruímos raciocínios falaciosos. Nós destruímos silogismos, argumentos lógicos que até podem parecer verdadeiros, podem soar verdadeiros, mas são falsos. Então a briga do cristão não é contra sangue e carne, como Paulo vai dizer em Efésios, mas contra poderes espirituais. É interessante que Satanás, ele é conhecido na verdade, já desde Gênesis 3, como o pai da mentira. Às vezes nós pensamos que a luta contra o inimigo são com assombrações e possessões demoníacas. Até pode acontecer. Mas a verdadeira luta que o cristão tem que travar é no campo das ideias, é na sua mente, no seu coração. E é aí onde ele tem que destruir raciocínios falaciosos, enganosos. Faz sentido, mas não é verdade. Pode até soar verdadeiro, mas quando você examina, eles são falsos. Por quê? Porque esses raciocínios se levantam contra o conhecimento de Deus. É interessante que tudo que o inimigo quer é que o homem se mantenha distante do conhecimento de Deus. Tudo que o inimigo quer é que o homem não conheça o Deus único e verdadeiro.
E para isso ele semeia mentiras em todos os lugares, inclusive no arraial cristão. Para isso, o cristão precisa estar pronto para punir esses raciocínios e levar esses pensamentos à obediência de Cristo. E é interessante que nós precisamos punir, não pessoas, nós não levamos pessoas para a forca ou para a fogueira, mas sim denunciamos pensamentos que não são de acordo com o conhecimento de Deus, que não são de acordo com a verdade de Deus, que não são de acordo com o Evangelho, que declara que o homem é pecador e que precisa se emendar com Deus. É interessante, de novo, que estamos no meio de uma briga, mas é uma briga sutil. Precisamos prestar atenção, e prestar atenção nos detalhes. Como diz um ditado em inglês, o diabo está nos detalhes, e nos detalhes dos raciocínios. Paulo vai dizer no versículo 7, observem o que está evidente. Às vezes a coisa é tão evidente, é tão clara, que nós não conseguimos enxergar. Um outro ditado diz, ele não consegue ver a floresta por causa das árvores, de tão evidente que é. Então preste atenção nos raciocínios, especialmente raciocínios falaciosos, enganosos, sutis, que distanciam você de Deus. Que tenhamos mentes alertas, afiadas e que peneiram esses raciocínios que vêm do mundo. Deus nos abençoe, abrindo os olhos dos nossos corações.